Eu tenho uma palavra aqui que mexeu muito comigo esses dias. Mas antes de repartir essa palavra, eu estava aqui na hora do louvor, na hora da adoração, refletindo em tudo o que Jesus fez conosco até aqui. No Pink Power, na nossa história. E eu estava relembrando, é como se Deus estivesse me lembrando assim, capítulo por capítulo. E eu só pude me derramar e agradecer a Deus pela sua bondade. Eu lembro que essa história começou há mais ou menos 25 anos atrás, quando eu era ainda uma nova convertida, com muita sede pela palavra de Deus. A sensação que eu tinha de quando eu entreguei a minha vida a Jesus é de que eu estava atrasada. Eu não sei se você já sentiu isso, aquela coisa de quanto tempo da minha vida eu perdi sem conhecer a Deus. Então eu me desesperei para conhecer essa palavra. E eu lembro que no primeiro ano de conversão eu li a Bíblia inteira 3 vezes. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu quero te desafiar no ano de 2025 a você ler a Bíblia toda, amém? E eu tinha muita fome, muita sede. Logo no primeiro ano de conversão, eu comecei então a liderar pequenos grupos na nossa igreja local, lá em São Luís do Maranhão, uma igrejinha no bairro do Turu. Ali onde meu pai foi resgatado, minha mãe, o meu irmão. E eu fui a última a me converter porque eu era muito crítica, muito cética. E aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E logo comecei a liderar, depois fazer pequenos grupos. Então, lá em casa, eu era estudante de medicina do 2º ano. Todas as noites que eu estava em casa, chegava, tocava a campainha, um grupo de meninas. E essas meninas vinham com a Bíblia debaixo do braço e o caderninho. E a minha mãe dizia assim: minha filha, tem mais um monte de mulher aí atrás de ti. Mãe, elas vieram para o discipulado. E aí a gente tomava café, comia bolo e lia a Bíblia, estudava a Bíblia juntas. E daí às vezes o grupo crescia, aí eu mandava vir no dia seguinte um outro grupo. Quase todas as minhas noites eram ocupadas ou na igreja ou na casa da minha mãe, discipulando mulheres. Depois de alguns anos de conversão, esperando no Senhor, eu conheci meu marido e rapidamente casamos em 10 meses. Quantas sabem dessa história? Não sabem dessa história minha do pastor Fred? Levanta a mão aí. Olha, eu acho que muita gente não sabe. Acho que eu vou contar esse testemunho ano que vem. Ora aí, eu já vou dar spoiler, porque eu acho que ano que vem nós vamos começar o ano do Pink Power. Em fevereiro, se o Senhor nos permitir, nós vamos ter o retiro Pink Power. Imagina, 300 mulheres juntas. Eita, 3 dias maravilhosos. Aí eu conto esse testemunho para vocês, tá bom? E logo eu casei e comecei a liderar mulheres também lá na minha igreja, a Igreja Batista do Angelim, do bairro do Angelim. E nós tínhamos um grupo que a gente chamava de Clube de Esther. Porque eu logo me identifiquei com a mensagem sobre Esther, uma menina órfã, improvável. Então, eu comecei a pregar, a ministrar sobre Esther há 25 anos atrás, 23 anos atrás. E foram muitos anos fazendo esses clubes de Esther, além de ajudar ali no nosso ministério feminino, dentro da nossa igreja local, chamado Aviva Mulheres. E o último, eu me lembro, a gente fazia chás evangelísticos na cidade. Então dava assim 600, 1000 mulheres, muitas descrentes. As irmãs preparavam a comida toda, convidavam. Era eu e a pastora Larissa, era minha parceira. Foi num desses chás de Clube de Esther que Deus me falou que ela ia ser da minha família. Eu olhava para ela e eu tinha tanto amor por aquela menina que eu vi desde os 14 anos, que eu discipulei. E aí um dia Deus falou comigo assim: você ama tanto ela, né? Eu falei: amo, pois ela vai ser da tua família. Então quando ela começou a paquerar com o pastor Leandro, eu já sabia, entendeu? Aí eu segurei um tempo que eu não queria influenciar. Depois que ela: pastor, eu noivo, não noivo? Eu: noiva, menina, que o Espírito Santo me disse que tu vai casar com ele. A gente não pode interferir nessas coisas assim. Mas foi um presente de Deus. E quando nós viemos para cá, foi um recomeço para mim também, no meu ministério, naquilo que a gente já estava construindo. E recomeçar nunca é fácil. Eu lembro que eu tinha crises em 2017, que eu dizia assim: eu vou começar tudo do zero, com Deus, né?
Hoje eu posso falar, mas nessa época era uma oração de lamento, era um salmo de lamento. Você pensa que você não pode reclamar com Deus? Vai ler os salmos. Era um salmo de lamento imprecatório, onde eu reclamava com Deus e eu dizia: Senhor, vou começar tudo do zero. Deus usou uma amiga minha que me disse: Flávia, quem começa com Deus nunca começa do zero. Eu escrevi um dos meus livros, Você Pode Recomeçar, é baseado nessa revelação que uma amiga trouxe para mim. E aí eu falei: Senhor, como é que vai ser? E Deus falou assim comigo: faz aquilo que você sempre fez, que você é. Discipula mulheres. Então eu comecei a chamar grupos de pequenas mulheres em cafeterias. E a gente logo começou, eu falei: eu quero um nome legal, um nome assim que eu já vejo esse movimento alcançando as nações. Então tem que ser em inglês. Então vai ser o Pink Power Movement. Eram 5, eram 4, eram 30, eram 60, eram 100. Deus foi acrescentando. Há pouco mais de 6 anos atrás, de repente a gente na cafeteria já começou a incomodar, porque eram muitas mulheres. E esse ano para nós foi um ano muito sobrenatural. Eu estava relembrando aqui há pouco cada mensagem que foi ministrada aqui, desde o início do ano. Mensagens como Betânia, o lugar favorito de Jesus. Quem estava nessa? Depois, nós tivemos 2 cultos Pink Power com a pastora Larissa e a pastora Larissa. Quem estava aqui, gente? Provando, Deus falou comigo: o que eu estou criando não é sobre você, é muito maior do que você. Então o Pink Power não é sobre Flávia Reis, mas é sobre um exército de mulheres posicionadas para esse tempo, amém? Logo que eu voltei, preguei mensagens como um exército de mulheres, baixe as armas, guerreira. Lembra desse? Cadima, avante. E aí veio logo depois, eu estou citando só algumas, a nossa conferência Pink Power, que foi o primeiro passo para fora do barco que a gente deu, fazendo ali na mansão Bliss. Vieram mulheres de quase todos os estados brasileiros. A pastora Lindete sabe melhor do que eu. 64 caravanas vieram. Do Brasil inteiro e até dos Estados Unidos também vieram mulheres. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, amém? Então nós vivemos aquela conferência, foi tão forte, palavras como levante-se, Esther, chamada para um tempo como este, vencendo o inimigo, quebrando altares. Daí eu ministrei quebrando altares e reconstruindo. Mensagens como a dor não é o seu fim. E eu estava pensando, refletindo: meu Deus, quantas coisas o Senhor fez. Tivemos discipulados, cultos todos os meses, vigília Pink Power. A vigília foi poderosa. Esse ano a gente repete, né, não? Um ambiente só nosso. E ao mesmo tempo que esse ano foi um ano de avançar tanto, de ver, sabe, Deus alcançando mulheres do Brasil, das nações, mulheres que estão hoje conosco. O nosso culto Pink Power é um dos nossos cultos transmitidos que mais alcança mulheres no mundo, das transmissões da igreja Angelim Teresina, que mais alcançam mulheres, pessoas no mundo inteiro. Esse também não foi um ano nada fácil. Foi um ano muito desafiador para mim. Muito. Porque eu fui colocada assim no meu limite, esticada. Sabe quando você é esticada? Que se você não é igual a mulher elástica, você quebra. Em muitos momentos eu achei assim: vou quebrar. Eu acho que Senhor, eu acho que eu cheguei no meu limite. Eu acho que daqui não dá para mim. Eu acho que foi um dos anos, talvez aqui em Teresina, que eu mais pensei em desistir. Vocês me olham assim toda arrumada: não, pastora, não vai ter problema, não tem luta nenhuma. Mas à medida que Deus nos expande, e provavelmente você também está sentindo isso, você é desafiada. A crise, ela não vem para te destruir, ela vem para te promover. Mas a escolha é sua, se você vai produzir o seu melhor e permanecer até o fim, mesmo quando a tua carne quer desistir, ou se você vai abandonar a fé. E eu escolhi. Essa música fez tanto sentido para mim, né?
eu creio. Em meio às batalhas, meu pé firmado está, porque eu tenho o céu ao meu redor. Então houveram muitos momentos que eu vi o inimigo me olhando cara a cara, e eu olhava cara a cara para ele, e eu dizia: mas eu tenho o céu ao meu redor, daí tu não passa, daí tu não passa. Entenda algo, mulher: todas as vezes que você é levada a um novo nível, você também vai ser muito desafiada aqui dentro. Não dá mais para ser a mesma mulher de antes, com as mesmas manias, com os mesmos traumas, com as mesmas limitações. Ou você cresce ou você quebra. E eu tenho escolhido crescer, irmãs. Na era de um evangelho onde as pessoas falam tanto de performance, e se eu te disser que Jesus veio à terra para nos resgatar justamente porque a minha e a sua performance não foram suficientes para nos salvar. Jesus é aquele que olha para nós e diz: você é incompetente, você é falha, você tem defeito, você caiu, você perdeu a rota, você falhou 1, 2, 3 vezes, a tua performance está baixa. Prazer, eu sou Jesus, eu vim por sua causa. Eu vejo, às vezes a gente constrói uma ideia, né? Eu estava ouvindo o pastor essa semana de que o evangelho sempre foi, e é, e sempre será sobre a nossa busca para vivermos em santidade, uma vida piedosa. O evangelho não se trata de eu vir à igreja porque eu quero ser milionário, se trata de eu vir à igreja porque eu quero ser mais digna, mais santa, porque eu quero me parecer mais com Ele. E eu estava pensando: Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite? E Deus me lembrou de algo. Filha, você não está sozinha. Deus é aquele que me vê, Deus é aquele que me ouve. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: eu não estou sozinha. Deus é aquele que me vê, Deus é aquele que me ouve. Sabe, no seu melhor dia, Deus é aquele que te vê, aquele que te ouve. No seu pior dia, Deus é aquele que te vê, que te ouve, que não desiste de você. E eu quero ler com você um texto da Bíblia que fala tanto de uma mulher que eu acredito que cada uma de nós podemos nos identificar. Porque cada uma de nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos sozinhas, desamparadas, até rejeitadas e abandonadas por alguém. Gênesis 16, a partir do verso 1. Alguém conhece a história de Agar? A partir do verso 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que essa fugiu da sua senhora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência que esta não poderá ser contada.
o anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu no meio da sua opressão. E ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Assim Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Verso 14: e o poço se chamava Beer-Lahai. Diga comigo, Beer-Lahai, que significa o Deus que me vê, o Deus que me ouve. Naquela época existia esse costume muito estranho, de que um homem podia pegar ali as servas da sua esposa e desposá-la e deitar-se com ela, caso a sua esposa fosse infértil. E existia um costume de que uma mulher estéril, ela podia, se outra mulher desse à luz, no colo dela, aquele filho era como o seu. Então era uma coisa muito comum. Às vezes as filhas, as tias, a própria Ruth, ela deu à luz, por exemplo, ao seu filho, a Obed, no colo de Noemi. Ou seja, Obed se transforma numa espécie de filho para Noemi. Então esse era um costume comum da época. Provavelmente Agar, a serva, porque era assim que ela era tratada. A Bíblia nos fala o nome dela desde o início, mas é claro, precisa ficar claro para você que tanto Abrão como Sarai não chamavam Agar sequer pelo nome. Ela era tratada de a serva. Uma mulher que não tinha nome, que não tinha direitos, que foi colocada como uma barriga de aluguel. Ela veio do Egito, provavelmente da época que eles moraram um período no Egito. Então Sarai ficou com aquela mulher. E a gente sabe muito bem da chamada de Abrão ali em Gênesis 12, quando Deus diz: Abrão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abrão, o nome Abrão significa meu pai é exaltado, mas na frente ele é transformado em Abraão, que significa pai de nações ou pai de multidão, nos lembrando que só quem exalta o rei pode se tornar um pai de uma multidão. Sara, antes de ser Sara, que significa princesa ou mãe também de multidões, era tida como Sarai. E isso é muito interessante, porque a Bíblia em nenhum momento diz que Sara era estéril. Eu desafio você a achar um texto na Bíblia que diga que Sara era estéril. Sara não era estéril. Quem era estéril era Sarai, a versão anterior de Sara. Esse nome Sarai, que é minha princesinha, fala de uma mulher frágil. E é interessante que essa partícula usada no final do nome Sara, que no hebraico é Y, é uma partícula de oposição, de trava. Calma, eu vou explicar. A identidade de Sara estava maculada, estava coberta. Aquela que seria mãe de nações, enquanto ela carregava travas, traumas, limitações, ela não poderia dar à luz. Mas quando toda a trava emocional, todo o impedimento é arrancado da identidade dela, então ela se torna uma mulher frutífera. Quantas estão comigo? Eles trazem então com eles essa serva chamada Agar, e Agar significa fuga. Eu não sei você, mas eu já algumas vezes na minha vida, tentando fazer as coisas de Deus, para Deus, arrumei rotas de fuga, caminhos acessórios. Da mesma forma, Abrão e Sarai, com aquela impossibilidade, havia uma promessa, ele vai gerar. Sara pensa assim: eu vou ajudar Deus. E aí ela fala assim: olha, você vai deitar-se com meu marido. E depois que Agar então se deita com Abrão, a Bíblia conta que ela começa a desprezar Sarai, e Sarai fica com raiva dela e começa a oprimi-la, começa a subjugá-la, até o ponto que Agar não aguenta mais, e a Bíblia diz que ela foge para um deserto chamado Sur. Sur do hebraico significa muro ou limitação.
Então ela sai da presença de Abrão e de Sarai, e ela vai fugir para um lugar, porque essa identidade dela é aquela que foge. Acho que não tem nenhuma H aqui não, né? Aquela que foge dos seus problemas, dos seus dilemas, dos seus traumas. H foge, só que quando ela chega lá, ela bate no muro de limitação. Como muitas de nós, quando estamos tentando fugir da promessa de Deus, fugir do propósito de Deus, a gente faz as coisas do nosso jeito muitas vezes, mas a gente se vê num lugar onde a gente só encontra limitação, paralisia. Foi isso que H encontra. Aquela mulher que só era chamada de serva, de repente, no meio daquele deserto, ao lado de um poço chamado Beer-Lahai, escuta uma voz. E essa voz diz assim: Agar, o que você está fazendo aí? E se você for no texto bíblico, você vai ver que pela primeira vez na Bíblia, aqui em Gênesis 16, se vê essa figura chamada de o anjo do Senhor, que alguns teólogos dizem que é uma espécie de cristofania ou teofania. E o que é isso, pastora? É quando Jesus se manifesta no Antigo Testamento. Presta atenção aqui, irmã. A primeira vez que Jesus apareceu em carne na face da terra foi para uma mulher rejeitada chamada Agar. A primeira vez. Agar, ele chama ela pelo nome, ele chama ela pela identidade dela. Você está fugindo mais uma vez, Agar? O que você está fazendo aí? E é tão interessante porque, isso é muito forte. Essa serva, ela entra na história como essa que teve esse encontro à beira desse poço. E ali no deserto, ela sabe que ela tá grávida. E é pela primeira vez que alguém se refere a ela pelo seu nome. E ela responde honestamente, ela é sincera. Ela diz: eu estou fugindo porque a minha senhora está me oprimindo. Ela é sincera em dizer o motivo da fuga dela. Deixa eu te dizer algo, minha irmã. Eu não sei por que você está fugindo, de quem você está fugindo, por que você ainda não abraçou a vontade de Deus para você. Mas está na hora de você ser sincera e realista sobre os fatos que estão te tirando da centralidade de Deus. O anjo do Senhor, uma figura do próprio Jesus, ordena que ela honre a senhora e volte para casa. E ele fala mais: o nome do seu filho será Ismael, que significa Deus me ouve. Aquele poço chamado Deus me vê, Deus me ouve, mostra para a gente um cenário de uma mulher que é encontrada fugindo, rejeitada no pior momento da vida dela, gerando um filho que ela estava gerando por causa da outra, porque ela estava sendo usada por alguém que queria que ela gerasse para ela. E talvez você esteja aqui, isso já aconteceu comigo outras vezes, pessoas que só me queriam para gerar algo para elas. E ela está se sentindo sozinha quando o próprio Jesus vem e ele diz: o nome do teu filho vai ser Ismael, Deus que te ouve. Agar é rejeitada aqui. E é interessante que a Bíblia conta, se você seguir lendo, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para a gente entender o contexto dessa história. Gênesis 21. Ismael então nasceu, e aqui Abrão já era Abraão, Sarai já era Sara. Eles estavam prestes a viver uma promessa. De repente Isaac nasce. Isaac é o filho da promessa de Abraão e Sara. Ismael começa a ficar grandinho e ele começa a tirar onda, a curtir com Isaac, a fazer piada, a fazer bullying com o irmão. Aquilo irrita Sara. Ela diz: eu não aguento mais o filho dessa serva, dessa escrava. Olha o que diz a palavra de Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Verso 3. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaac. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela,
porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava também do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava eu farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar, e ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou alta voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, mais uma vez, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino. Levante-se, erga o menino, toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Anos se passam, Ismael já é menininho, já é adolescente, ele começa a fazer piada com Isaque. Mas agora não foi Agar que fugiu para o deserto. Tem deserto que você mesma se coloca, mas tem deserto que outras pessoas te mandam. Nesse caso agora, Abraão despede Agar simplesmente com um pouquinho de pão e um odre de água, uma botija de água. Um homem que era tão próspero, tão rico, poderia ter feito tão mais por ela. Mas diz vai, e quando ela chega no meio daquele caminho, outro deserto. Agora o deserto aqui não era mais Sur, o deserto se chamava Berseba, e um dos significados de Berseba é promessa. Você sabe, minha querida, às vezes existem pessoas que estão enviando você e eu para desertos, mas elas estão nos enviando para o centro da promessa de Deus. Ela está lá e ela deixa o menino a 700 metros, um tiro de distância, debaixo de um arbusto, e ela não quer ver o filho morrer, ela está chorando. Eles já estavam sem provisão, sem comida, quando Deus mais uma vez fala com ela, o anjo do Senhor, e diz: eu te ouvi, o menino não vai morrer. E é interessante que ela estava chorando, clamando por água no meio do deserto, e tinha um poço do lado. E será que a gente não é assim também? Às vezes a provisão, o milagre está logo ali do lado, mas a gente está tão envolta nas nossas dores, nas nossas impossibilidades, que a gente não consegue enxergar que a provisão, que a fonte está logo ali. O poço representa Jesus, a água da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Talvez pessoas tenham te dado somente um odre, somente aqui uma coisinha mínima, uma migalha de ajudinha. Mas na presença de Deus, no lugar da promessa de Deus, você tem fonte de provisão e milagre para todos os dias da sua vida. O poço da promessa. E então eu trouxe algumas lições que eu quero repartir com você dessa história, porque ela mexeu muito comigo. Muito. A primeira coisa que eu quero te dizer é cuidado para não tentar ajudar a Deus a gerar algo antes da hora, coisas que você ainda não está pronto. Talvez você ainda esteja uma Sarai, uma mulher que carrega uma palavra, que carrega uma promessa, mas que tem fortes coisas de oposição à tua identidade. Você ainda não se permitiu ser curada, ser restaurada, e daí você quer dar a luz a todo custo, e você fala: eu vou dar uma ajuda a Deus. Quantas pessoas nós vemos, ainda não está pronta, não está na época. Mas essa era de rede social, minhas irmãs, muito cuidado, porque a gente se compara nessa coisa da alta performance, quantos seguidores fulano tem, quantos likes, quantos comentários, e a gente começa a modelar as pessoas. Não é essa palavra que se usa muito hoje? Modele as pessoas para conseguir os mesmos resultados. E se eu te disser que no reino de Deus você não é medida pelos seus resultados, pela sua performance, no reino de Deus você é medida pelas suas renúncias, pelo quão fiel você é.
Será que você está preparada, mulher, para se permitir primeiro ser tratada? Deus, arranca de mim essas impossibilidades, essas travas, essas doenças emocionais que eu carrego, para que eu não tente dar a luz de qualquer maneira, porque foi isso que Sarai fez. Deixa eu dar um jeito. Deus disse que eu vou ser mãe, que Abraão vai ser mãe, deixa eu tentar arrumar um plano B. Olha bem aqui para mim, com Deus não tem plano B. Ou você rasga o seu plano B ou o seu plano C, ou você não está apta a abraçar a promessa de Deus. Isso é sério. Esses dias alguém me perguntou assim: o que você faria se você não fosse pastora, se você não tivesse mudado para Teresina, se você... Esse novembro agora nós fizemos 18 anos de ministério pastoral. Eu ia continuar pregando, eu ia continuar amando Jesus, porque não me importa o lugar, nem o título, para onde eu irei, se só Ele tem as palavras de vida eterna. Não tem outra vida para mim senão na presença de Deus. Minha irmã, 2025 é o ano de você rasgar plano B, plano C, plano D, e focar e dizer: Deus, eu vou viver integralmente aquilo que o Senhor tem para mim, e eu não vou tentar antecipar promessas que eu não estou preparada. Porque todas as vezes que você tenta dar à luz antes, pode ser um aborto, uma perda precoce ou uma aberração. Até o gerar tem um tempo, 9 meses de espera. Quantas aqui já ficaram grávidas? Muitas mulheres já são mães. E eu lembro de quando eu estava grávida, eu tinha uma tia assim bem romântica, e ela dizia assim: ô filha, você vai ter tanta saudade da barriga. E eu dizia assim: tia, eu posso mudar de ideia, mas eu acho que eu não vou ter saudade de barriga não, tia. Eu gosto mesmo é do dia que o menino nasce. E eu estava certa. Nunca tive muita pressa a barriga, assim, ai, foto da barriga. Mas eu lembro de nos últimos dias eu já estar assim: meu Deus, esse negócio. Às vezes eu estava no hospital atendendo um paciente, eu trabalhava na UTI, e o paciente parou lá, eu ia correndo para fazer massagem cardíaca, subia assim numa escadinha, fazer massagem. Às vezes as técnicas me olhavam e diziam: doutora, a sua barriga. Às vezes eu ia baixar para pegar uma caneta, a barriga estava no meio. Aí uma vez eu disse para minha mãe: ai mãe, não aguento mais essa barriga, não vejo a hora dessa menina nascer. Ela disse: filha, tudo tem um tempo. Vive o teu tempo, diminui o teu ritmo. Olha para tua irmã e diz assim: tudo tem um tempo. Aguenta mais um pouquinho essa barriga. Às vezes demora, mas vai nascer. Pior coisa que tem é quando a gente vê o nosso neném na barriga de outra mulher. Sabe o que é isso? É quando você não tem a paciência de esperar e você sai abrindo essa bocona aí, esse bocão, e contando para todo mundo os teus sonhos, os projetos, porque Deus falou comigo. Vai dando uma de José, menina, vai. Quando você vê, alguém está fazendo o teu projeto. Por quê? Porque você foi precipitado em compartilhar algo que era genuíno. Eu vou ser mãe. Deus me falou que eu vou ser mãe. Mas calma, você ainda está no processo de ser transformada em Sarai, em Sara, mãe de nações. Vence essas impossibilidades, essas travas, esses limites mentais, emocionais. Calma, vai chegar a hora de você gerar. Não fica abrindo esse bocão grande para todo mundo, porque a pior coisa é você ver alguém carregando um bebê que você recebeu como promessa. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E olha, eu não culpo a pessoa não. Fui eu que fui tola e falei antes da hora. Fui eu que contei detalhes de projetos que Deus deu para mim. Numa ansiedade de querer fazer as coisas do meu jeito e na minha hora. A gente vai lá e a gente se expõe. A gente conta para os outros aquilo que a gente deveria guardar em secreto, ou contar assim, para 1, 2 pessoas que são mais maduras. A gente posta, porque vai engajar, né? A gente posta. Ai, tenho tantos sonhos para 2025, eu vou fazer isso e aquilo. Vai, besta, vai.
Ei, quando a gente dá a luz, quando a gente está gerando, você já ouviu uma coisa chamada resguardo, não já não? Até depois que você termina de dar a luz, aquele bebezinho tão novinho, é a hora de se resguardar, de não sair abrindo a boca, nem falando as coisas erradas. Esses dias Deus me trouxe isso. Essa palavra Deus me deu dentro de um avião. Talvez alguém tenha abusado da autoridade e da posição sua de serva e te usou só porque você podia gerar. Aquilo que você estava gerando trouxe um interesse. Pessoas que te usam por causa dos teus dons. Pessoas que te usam para gerar para elas porque o teu ventre é frutífero. Pessoas que se aproveitam da sua boa vontade, boa intenção. Quem nunca encontrou uma Sarai num caminho? Uma mulher, alguém, uma figura cheia de travas emocionais, doente emocional, que te usa para gerar aquilo que ela não tem capacidade. Talvez você tenha passado por isso. Talvez por algum momento também, minha irmã, como Agar, porque ela desdenha da senhora dela. Você tenha se empolgado com algo que você estava gerando. E aí você foi duramente reprimida por uma figura como Sarai. Pessoas que foram colocadas no teu caminho para te forjar o teu caráter, a tua humildade. Um verdadeiro tempo de deserto na tua vida, mas necessário para tratar o teu coração orgulhoso e infantil. Pronto, falei. Às vezes Deus permite que pessoas difíceis passem no nosso caminho para tratar o quê? Baixa um pouquinho essa bola aí, esse nariz empinado. E enquanto você tiver a cabeça dura, você vai estar sendo quebrada, irmã. Ou você é quebrantada ou você é quebrada. Eu te aconselho a você ser quebrantada, auto-quebrantada. Deus, eu me quebranto. Senhor, eu me humilho. Melhor ser tratado por Deus do que ser tratado por homens. Me escuta. 2025 está chegando, um novo ano. Você que está assistindo essa mensagem depois, está na hora de você baixar sua bolinha aí, ó, e ser mais humilde. Porque às vezes quando a gente está gerando algo, olha, minha vida foi tão dura, a de Agar, eu fui servo, eu fui escravo o tempo inteiro, mas agora eu estou gerando algo especial. E aí você começa a pisar e a maltratar outras pessoas que passaram pelo teu caminho. Quantas pessoas eu não já vi que por causa de uma coisinha, de um projetinho, de algo que Deus abençoou, a pessoa já se ensoberbeceu e eu fico com dó. Sabe por que eu fico com dó? Porque eu olho e falo assim, Deus podia dar muito mais, mas um pouquinho foi suficiente para intoxicar o coração. Minha irmã, olha bem aqui para mim. Você está preparada para tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida nesse ano de 2025? Ou será que um pouquinho vai intoxicar a tua alma, o teu coração, vai fazer você perder a cabeça, largar Jesus? Eu oro, eu falo, Senhor, o Senhor me provou muito esse ano. Tá bom, e aí eu te dei. E aí eu estou te usando. Será que tu vai querer me usar agora? Não, Senhor, ai de mim. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, mas você tem que ser tratada no teu caráter, na tua humildade, irmã. Às vezes o tempo de deserto na tua vida é só o tempo de você reconhecer. Agar fugiu porque ela estava desprezando a senhora dela. Ela foge para Sur, ela foge para um deserto de limitações, de muro. Ou seja, presta atenção, enquanto ela não voltasse e resolvesse o BO dela com Sarai, ela não estava autorizada a seguir adiante. Quantos estão comigo? Você vai bater no limite.
E o que eu vejo de muitas mulheres? Bateram num limite, num muro, no limite, chegaram num deserto, não conseguem avançar. Por quê? Porque deixaram pendências no seu passado. E Deus te chamou para que você seja uma mulher que resolve as suas pendências, que resolve os seus BOs, que é clara, que é transparente, que olha olho no olho, que não tem disse que me disse. Você chama, você fala com amor, com graça, com doçura, com clareza, mas você resolve. Quantas mulheres resolvidas aqui nesse tempo? Talvez, minha irmã, pega essa. A ofensa tenha feito você fugir para o deserto. Me ofendi com pessoas. Me ofendi porque quiseram me usar. Me ofendi. Esses dias uma irmã me procurou, nem sei se ela está aqui. E ela me disse algo, eu até achei engraçado. Ela disse: pastora, mais uma vez me ofendi com a igreja. Eu estendi a mão para ela e falei: minha irmã, seja bem-vinda ao clube. Agora multiplica por 100. Porque quem lida mais com crente sou eu do que tu. Quantas vezes? Eu falei para ela: você sabe qual a diferença? Minha e sua? Não é quantas vezes nós somos feridas. É a maneira madura que nós reagimos. Se nós vamos reagir de maneira imatura, ferindo de volta, ou se nós reagiríamos como uma mulher que foi forjada, que é madura, que não se ofende, que não vai reagir, que não vai devolver na mesma moeda. Eu falei para ela: a única diferença minha para a sua é que agora eu falo: mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus me deu de ofertar a ofensa para Ele. A última oferta que Jesus fez na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma das ofertas mais poderosas que você pode dar para Deus, depois do seu coração, é a oferta da ofensa. E hoje vai ser um marco, porque você vai ofertar a ofensa que está te prendendo. Amém, mulheres? Você vai pegar e você vai ofertar. O que é ofertar, pastora? Para Deus, colocar os pés da cruz de Jesus. Você está dizendo: não é mais comigo. Agora eu entendi que eu tenho um defensor, e é a Ele que eu apresento as minhas causas. Então todas as vezes que eu sou ofendida, eu falo: mais uma oportunidade que eu tenho de adorar o meu Deus e de ofertar essa ofensa, e de não pedir da razão da minha justiça própria, porque a minha justiça própria é como trapo de imundície. Talvez a ofensa tenha colocado você num deserto, e o nome desse deserto seja Sur, muro das tuas limitações. Tem coisa que não está rompendo, irmã. E aí vai virar 2025, você vai ajoelhar no caroço de milho, a pagar promessa para São Longuinho. Quem conhece São Longuinho? São Longuinho, e faz achar não sei o que eu dou 3 pulinhos. Vocês não são dessa época, né? Vai pular 7 ondas, vai carregar amuleto no bolso e não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque você está paralisada num deserto chamado ofensa, limitação. Ei, oferte a ofensa, entrega aos pés de Jesus, seja talvez com os teus pais, com teu marido, com os teus filhos, com uma amiga, alguém que tenha te machucado. Mais uma chave para hoje. Talvez você tenha fugido para o deserto, pois está gerando algo ilegítimo. Existem tantas coisas que nos fazem gerar do jeito errado. Como assim, pastora? Decisões que tomamos, decisões que outros tomam por nós, frutos de precipitação, gerando um Ismael. Ismael é um fruto da nossa ansiedade. Tem mulheres que estão como fugitivas. Porque estão gerando do jeito errado, então elas se envergonham. Eu fiz acontecer do meu jeito, mas não era do jeito de Deus. Acontece, minha irmã, pega essa, é que no deserto a tua identidade ela é reconstruída. É a hora que o próprio anjo do Senhor, Jesus, olha para Agar e diz: Agar, que significa fuga ou fugitiva. Fugitiva é o teu nome, né? O que você está fazendo nesse deserto? Fugindo mais uma vez? Veja, não há nada que passe despercebido aos olhos do Senhor. Se tem alguma área da tua vida que não está tratada aí, minha irmã, você é transparente, cristalina.
para Deus. E eu não sei que sentimentos isso traz para você, mas para mim me traz assim, graças a Deus, eu conheço um Deus que eu não preciso fingir, que eu não preciso maquiar, que eu não preciso parecer. Ele me conhece do jeito que eu sou. No deserto, Deus te chama pelo nome, não pela tua função. Agar para os seus senhores era uma serva, para Deus ela era filha. Me escute, um encontro com Deus redefine a nossa identidade. Enquanto Agar estava servindo, ela era uma escrava, propriedade de outras pessoas. Ela não era vista nem reconhecida por ninguém, mas ela é encontrada e socorrida pelo próprio Deus. Como os outros viam Agar, uma estrangeira, uma escrava, rejeitada, mas o Senhor via nela valor. Todos a chamavam de serva, mas o Senhor a chamava pelo nome, pela sua identidade. É só quando a gente encontra o Senhor que a gente descobre a nossa identidade. Não é à toa que ela diz, né? Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando ela estava pela primeira vez fugindo para o deserto, ela nem estava procurando o Senhor. Ela estava fugindo de todos, até dela mesma. Mas mesmo assim ela encontrou a Deus. Isso é muito forte. Então o Senhor diz para ela: volta e conserta com a tua senhora. Antes de Deus firmar a tua identidade, você vai precisar resolver coisas que estão pendentes na tua vida. Você está preparada para isso? Para ligar para algumas pessoas, mulher? Para marcar alguns encontros? Ei, esquece o WhatsApp, e-mail. Muitas vezes a gente quer resolver coisa rápida. A gente quer honrar no privado, enquanto a gente desonrou em público. Desonrou em público, corrige em público. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí a gente quer mandar uma mensagem, a gente quer mandar um áudio, a gente não quer nem a dignidade de olhar nos olhos. Eu perdi a conta de quantas vezes pessoas se despediram de mim como pastora, ou foram embora de qualquer jeito, ou simplesmente mandaram uma mensagem, um áudio. Não tiveram a dignidade de olhar nos olhos, de pegar nas mãos. Eu creio, e a minha oração é para que as filhas dessa casa, as mulheres da igreja Angelim, Teresina, me desculpa vocês que estão me assistindo, que talvez sejam ovelhas de outros pastores, mas aqui as minhas ovelhas, eu tenho ensinado para que resolvam as suas pendências, para que sejam mulheres de honra, de dignidade. Olho no olho. Talvez você tenha que mandar, eu queria marcar com você, mas eu quero te encontrar pessoalmente. Deus acha Agar no deserto. E como eu falei, existem alguns tipos de deserto, 3 especialmente. O deserto que a gente mesmo se coloca. Alguém aqui? Não levanta a mão. Os desertos que os outros te colocam. Mas tem mais um. Os desertos que Deus te coloca. Lembra de Mateus 4, quando a Bíblia diz que o Espírito impeliu, levou Jesus ao deserto. Você sabe as 3 coisas em comum com esses desertos, esses 3 desertos? O que você se coloca, os que os outros te colocam e os que Deus te coloca? O que há em comum nos 3 desertos? Deus está em todos eles. Mesmo que você tenha ido sozinha, mesmo que outras pessoas tenham te enviado para lá, Deus está contigo. Me escuta, minha irmã, talvez você tenha batido em um muro, um limite, e você não rompe há anos. Você precisa de uma visitação, e hoje é dia de visitação do Espírito Santo aí onde você está me assistindo. Talvez você tenha chegado no seu limite humano, como Agar chegou em Sur. A obediência é o caminho de volta. E sabe, Agar só conseguiu dar à luz a Ismael quando ela voltou para a casa dos seus senhores. Você só consegue dar à luz se fizer o caminho de volta. Me escuta aqui, eu vou falar isso pelo Espírito. Tem coisas daqui inacabadas. Sonhos que nunca nasceram. Bebês que foram abortados. Bebês pós-termo. Sabe o que é pós-termo?
é para nascer com 40 semanas, aí no máximo 42, a pessoa já está indo com 43, passou da data. O Espírito Santo está me dizendo aqui que tem mulheres que já estão com barriga, que passou da data, já era para você ter dado à luz, mas por causa da tua teimosia, você continua com esse bebê na barriga. Mas hoje é noite de mulheres darem a luz a projetos que estão aí há anos, mas existiam coisas travadas, e Deus está dizendo para você: hoje é o dia que eu vou arrancar essa impossibilidade, esse muro, e vou te fazer dar à luz aquilo que um dia você gerou. Sonhos que nunca nasceram, sonhos que já deveriam ter nascido, Ao obedecer a difícil ordem de Deus de retornar a Abrão e Sarai, Agar nos ensina a receber essa força de Deus. Minha irmã, talvez você esteja trabalhando e servindo alguém que só está te usando. Falo pelo Espírito. Isso dói. Mas você sabe qual é a boa notícia? Deus te vê, Deus te ouve. Bela Roy, o Deus que vê, o Deus que ouve. Não é fácil se submeter a uma Sarai, mas talvez seja a sua missão dessa estação, ser fiel em um ambiente limitador e com pessoas cheias de travas emocionais. Quem sabe, se nessa estação na tua vida, esse não é o teu chamado. Gerar num ambiente desconfortável, limitante, num ambiente de dor. Será que mesmo assim você é capaz de dar à luz? Não carregue desonra na sua história, irmã. Eu não posso contar quantas vezes eu anulei o meu direito de resposta. E olha que eu sei me defender. Tem gente que não sabe, eu sei me defender. Meu problema é esse. Mas quantas vezes eu anulei o meu direito de resposta para não carregar desonra na minha história. Volta, Agar. Eu sei que está difícil, mas saia disso, desse lugar de limite. Volte para Gerar, deixa de fugir. Volta. A Bíblia vai nos contar sobre essa história dela no segundo momento. Ela está olhando para a fonte errada, ela está olhando para o odre que o homem deu, que Abrão deu para ela. Aquele odre secou, mas tinha um poço de águas vivas ali. Ei, talvez você esteja olhando para a fonte errada, para a pessoa errada. Você está colocando a tua expectativa em alguém. Às vezes até num pastor, numa pastora. Eu queria que me visse, que me notasse. Eu estou fazendo porque eu quero isso de volta. Para de colocar a tua expectativa na fonte errada. Colocar a expectativa na fonte errada pode destruir a tua esperança e a tua alegria. Quantas mulheres deprimidas colocaram a expectativa na fonte errada, num homem, até nos seus filhos. E quando os filhos vão embora e casam, elas amarguram. A única fonte perfeita para saciar a tua alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando a água do odre acabou, Agar desistiu. Ela ficou com tanto medo de perder o filho, que ela não quis mais nem caminhar. Ficou cega, pessimista, só conseguia enxergar o pior. Só conseguia pensar que o filho tinha morrido, ia morrer. Tem muitas mulheres aqui que estão cegas. Eu queria ser mais carinhosa no último culto do ano. Imagina que eu estou falando isso com florzinha, tá? Tem muitas mulheres que estão tão limitadas que não conseguem enxergar por causa da sua dor. Você não consegue enxergar a fonte certa, porque você colocou a tua expectativa na fonte errada. E passou o ano de 2024 todo se frustrando com pessoas, porque colocou a tua esperança em um homem, em alguém, num trabalho, num projeto que não evoluiu da maneira que você queria. Agora eu vou te dizer, você tem duas oportunidades: ou aprender a colocar a tua expectativa na fonte certa, ou repetir o mesmo padrão no próximo ano, e entrar no próximo ano procurando um outro Salvador, outra pessoa que possa ser a tua fonte de ajuda. E se eu te disser que não existe outro Salvador a não ser Jesus, coloca os teus olhos nele, a tua sede nele. Não
não é nem o teu marido, nem um homem. Esteja saciado em Jesus. A água do odre pode faltar, gente. Lembra da mulher samaritana? Todo dia ela tinha que ir lá. Ela estava indo vez por outra, João 4, insistentemente ali no sexto relacionamento dela, até que ela encontra o sétimo homem, o perfeito, Jesus. Talvez você já tenha se esforçado, tentado pelos teus próprios meios continuar a beber de uma fonte. É tão poderoso que o Senhor diz para ela: eleva os teus olhos, tem uma água aí. Gênesis 16, 7, Ele é a fonte no deserto, Ele é a tua fonte no meio dos desertos da vida. Agora me escuta aqui que eu estou chegando ao final dessa história. Agar, ela coloca a expectativa dela toda no odre que Abraão deu. Ela não via que tinha ali uma fonte, um poço do lado dela. E ela deixa o menino para morrer. Aquele que o seu filho, a sua promessa. Talvez você está aqui hoje, você tenha deixado coisas lindas que Deus te deu, até coisas que foram geradas, talvez do jeito errado, mas ainda assim, Deus transforma a maldição em bênção e você deixou para morrer, você abriu mão, e Deus está dizendo: levanta e profetiza. Levanta e profetiza, o menino vai viver. Sabe aquela promessa, mulher, que você engavetou, coisas que você nem acredita mais que possam acontecer? Eu vejo Deus dizendo: levanta e profetiza, pega o menino, ergue-te, pega o menino, porque ele vai viver. Pega aquela promessa que você deixou para morrer, que você já tinha desistido. Deus vai fazer novas todas as coisas. Dá uma glória a Deus para valer, mulher. Glória a Deus. Por último, estou acabando. Quando o pastor disse que está acabando, ainda tem mais alguns minutos. Vocês já aprenderam isso. Sarai me ensina algumas coisas. Sarai, pastora, a mulher cheia de trava emocional, sim, ela me ensina algumas coisas. Ela me ensina que eu não posso usar as pessoas e depois descartá-las. Não seja essa mulher que use os outros para gerarem para você e depois descarta. Ela me ensina que eu devo tratar a todos com dignidade, porque não há ninguém melhor ou pior do que você e eu. Na verdade, você conhece as pessoas pela forma que elas tratam aquelas pessoas que não podem dar a elas nada de volta. Você quer saber como eu começo a reconhecer líderes minhas? Eu vou para lugares comuns. Vamos para um restaurante. Como é que trata o garçom? A moça da limpeza do elevador. Tinha uma moça que muito cheia de dons, preciosíssima, tinha chamado pastoral. De fato, ela, glória a Deus, Senhor, operou a obra. Ela foi ordenada pastora. Mas até lá, muitas vezes, ela, sabe, na igreja ela era um amor, com a gente ela era um amor, ela era solícita. Mas toda vez que a gente sentava numa mesa, eu falava: meu Deus, o que é isso? Até o dia que eu falei para ela: para de tratar o garçom assim, humilhando, destratando. Aprenda a tratar todo mundo com dignidade. Sarai me ensina que não tem ninguém melhor do que eu ou pior. Alguém pode estar numa posição de servo, mas ainda assim essa pessoa tem algo a gerar. Você não pode ser definida por um momento, irmã. Uma das coisas que eu acho que essa história tem um desfecho para a humanidade, que a gente sabe que Ismael é ali a raiz do povo árabe, Isaac, a raiz do povo judeu. E muitos dos conflitos mundiais que a gente tem foi por causa da inimizade dessas mulheres. Porque elas não souberam resolver entre si os seus B.O.s. Uma gerou Ismael e foi para longe, a outra gerou Isaac. E aí a gente vai vendo que uma foi definindo a outra por um momento. Sabe, às vezes eu olho para o meu passado e eu penso: eu podia ter sido mais carinhosa, eu podia ter sido mais amorosa. Eu me esforço até
pequenas coisas, não consigo todas as vezes, mas responder as mensagens, responder os directs. Mas a gente julga as pessoas por um momento delas às vezes. E a gente vai, às vezes foi machucado em um determinado momento da vida daquela pessoa e a gente se aparta dela. Algo que eu preciso dizer, você precisa saber disso e as pessoas que te amam também precisam saber. Mas eu preciso dizer, eu quero deixar um recado. Sabe aquela coisa assim, do programa da Xuxa, de televisão? Deixa um recado para as pessoas que você ama. Pronto, esse é meu momento, deixa um recado. Eu quero deixar um aviso e um recado para todas as pessoas que me amam de verdade. Se acostumem com os meus dias de baixa performance. Porque quem te ama consegue lidar com você nos seus melhores e nos seus piores dias. Você sabe qual é o problema de Sara e de Agar? Faltou reconciliação. E eu acredito que a inimizade delas tenha sido o pior para nós. Elas não foram perdoadoras. Elas julgaram uma a outra por um momento. Sarai me faz refletir, mães, no final de ano tão abençoado como esse, mas também tão desafiador. Eu tenho lutado para dar novas oportunidades para as mesmas pessoas. Se a gente olha para Jesus e Pedro, Jesus e Judas, Jesus aceita o beijo de Judas e ainda o chama de amigo, porque aquilo que Judas fez com Jesus não mudou quem Jesus era. E o que aconteceria se Judas tivesse se arrependido? O que você acha que teria acontecido? Jesus tinha perdoado. Como ele restaura Pedro. Preciso te lembrar nesse final de ano, ainda que tudo pareça um caos, as promessas de Deus nunca falham para você. Nunca falham. Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. Tanto para Sara como para Agar, ele deu 2 filhos. E ele abençoou as 2 nações. Mesmo entrando o erro, entrando a precipitação, ainda assim, Deus não é homem para mentir. Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. Outra coisa que eu preciso te lembrar é que Jesus é a única fonte. Para de colocar a tua expectativa na fonte errada. E eu quero orar com você agora. Porque nesse último culto Pink Power do ano, Deus está chamando você pelo seu nome. Aqui você não é rejeitada, abusada, abandonada, envergonhada. Talvez você até esteja vivendo uma fuga de si mesma. Fuga de pessoas que te trouxeram para um lugar de desconforto. Um deserto terrível. Eu já tive momentos na vida tão duros, irmãs, que eu não vi nenhum sentido mais, nem viver. Eu até pedi espiritualmente para morrer. Como é que é isso, pastora? Jesus, eu estou com saudade do meu lar eterno. Me leva, Senhor, a tua serva está pronta. Sabe qual é o nome disso daí? Covardia. Você não quer viver mais. Eu já passei por isso também. Momentos que você não vê brilho na vida. Mas Salmo 46:1, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que eu vejo lindo no capítulo 21 de Gênesis que nós lemos, verso 20, a Bíblia diz assim: e Deus estava com o rapaz e ele cresceu. Deus não permitiu que Ismael terminasse naquele deserto. Deus cumpriu aquilo que disse. Agar foi alvo de uma maravilhosa promessa de Deus, uma promessa para a sua geração. Talvez você aqui tenha tido um ano glorioso e por outro lado tão desafiador. Muitas aqui em desertos limitantes, porque colocaram sua expectativa na fonte errada. Mas Deus está dizendo para você, você não se chama mais Agar. Você não é mais uma mulher fugitiva. Você não vai mais fugir dos teus problemas, dos teus dilemas. Eu estou restaurando a tua vida, mulher. Essa é uma noite do basta, minha querida. De você dar basta para ciclos inacabados, coisas que não rompem.
Que Deus está dizendo para você: eu quero fazer algo novo, eu quero te dar novidade de vida. Mas você precisa parar de fugir. Você precisa parar para resolver as suas pendências, voltar, talvez para encerrar os ciclos e dar a luz. Que alegria que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha sido pontual para trazer a você aí o discernimento e a profundidade em Deus. A minha oração é que cada uma dessas mensagens que estão aqui no meu canal seja um instrumento para contribuir no teu crescimento espiritual. Então você aproveita, já ativa as notificações, faz a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai ser compartilhado. O meu desejo é que essas palavras sejam como flechas polidas e alcancem corações. Então, compartilha com quem você ama. Até a próxima!